Bem-vinda, Mulher no Lar, para a nossa quinta aula sobre rotina, nosso verdadeiro curso de rotina, onde eu estou te entregando todas as ferramentas que você precisa para conduzir bem o seu lar, a sua vida e tirar todo esse estresse, todo esse caos que você tem vivido até hoje, tá? Você não precisa mais comprar nenhum curso sobre rotina, porque tudo que eu estou te entregando aqui sobre planejamento e rotina vai mudar a sua vida. Isso aqui que eu estou entregando para vocês é ouro. Foram horas estudando, foram horas assistindo aulas, foram horas pesquisando para que o meu lar pudesse respirar, e eu quero que o seu lar venha respirar também. E de que forma nós vamos respirar melhor todos os dias? Quando a gente para ter tempo com o nosso Deus. Quando a gente para ouvir o que Deus quer falar pra gente. Quando a gente tem o nosso tempo diário de intimidade com aquele que criou todas as coisas, com aquele que nos criou, com aquele que nos deu a nossa família e nos deu o nosso lar. O nosso coração passa a ser muito mais grato, nós paramos de murmurar porque nós conhecemos o nosso Deus, porque nós queremos obedecer o nosso Deus, porque nós queremos ser mulheres sábias. E não existe forma de ser sábia sem ter o temor ao Senhor, sem conhecer o seu Deus, sem respeitar o seu Deus, sem desejar ser obediente àquilo que Deus fala para você. Mas se você não sabe o que Deus fala, como que você vai obedecer? E se você não obedece, como que você vai ser sábia? Uma coisa puxa a outra. Está tudo interligado. E somente uma mulher sábia vai edificar o seu lar, vai construir o seu lar. Então, para isso, você precisa se dedicar ao seu tempo sós com Deus. Alana, eu não faço ideia de quanto é esse tempo, de como que eu tenho que fazer esse tempo, de como que eu tenho que me organizar. Então, vamos lá. A primeira dica, o primeiro passo que eu vou te dar é comece sempre uma rotina de oração. O que é essa rotina de oração? Eu vou parar todos os dias um horário para orar? Pode ser, é bacana. É bacana você escolher um horário para você orar. Pode ser quando você deitar na cama, né? Você para ali, vai orar. Pode ser de manhã, né? Antes do café da manhã, antes de todo mundo acordar. Ou simplesmente você vai criar o hábito de orar todos os dias quando você está fazendo as atividades comuns do seu lar, comuns da sua vida, ali. O que eu aprendi já na minha adolescência, antes mesmo de casar? Que aonde eu estou, ali é o local perfeito para orar. Se eu estou lavando uma louça, eu posso estar orando ao meu Deus. Se eu estou num passeio, eu posso estar orando ao meu Deus. Se eu estou colocando minha criança para dormir, eu passo um tempão ali, ninando aquela criança. Que tempo excelente para orar, para falar com o nosso Deus. Se eu estou varrendo uma casa, eu posso estar ali conversando, abrindo meu coração para o Senhor. Ou seja, não existe um tempo apropriado para falar com quem a gente ama. Com quem a gente ama, a gente aproveita toda e qualquer oportunidade para falar. Com quem a gente ama, a gente tem prazer de estar, tem prazer de falar, tem prazer de ouvir. E aí nós vamos para o segundo passo, o ouvir a palavra de Deus. Você vai ser sábia à medida que você vai ouvindo as instruções que Deus tem para você. E de que forma você vai ouvir isso? Ligando todo dia o seu rádio, ouvindo um monte de gente, cada dia uma pessoa diferente falando? Ligando o rádio foi meio antigo, né? Mas ligando aí o YouTube, a internet, e todos os dias ouvindo alguém diferente, interpretando algo diferente, falando algo diferente. Não, você vai na fonte. A fonte é a palavra de Deus. Então o que você vai fazer? Você vai escolher, né, um plano diário de leitura bíblica. Ou, como eu faço,
Eu escolho um livro da Bíblia e eu leio aquele livro. Quantos capítulos por dia, Lana? Aí você pode estabelecer, você pode ler 2 capítulos, você pode ler 1 capítulo, você pode ler 10 capítulos, ou você pode fazer como eu faço, estabeleço um tempo para mim. Então, eu vou passar aqui 15 minutos lendo a Bíblia. Se deu 1 capítulo, se deu 2 capítulos, e como eu tenho, né, o déficit de atenção, então às vezes eu tenho que terminei de ler o capítulo todo dia e falo, nossa, o que eu li? Aí eu vou lá e volto e leio o mesmo capítulo de novo. Às vezes eu faço isso 2, 3 vezes por conta dessa minha dificuldade. Então, às vezes, eu leio 2, 3 vezes o mesmo capítulo por conta dessa minha dificuldade aí de manter a minha concentração em algo. Mas eu tenho tempo estabelecido. Eu posso agregar a isso, esse conhecimento, eu posso ouvir um vídeo, eu posso ler um livro que fala sobre assuntos da palavra de Deus? Claro que você pode. Só escolha bons autores, pelo amor de Deus. E escolha bons pregadores que sejam fiéis à palavra de Deus, tá? Para de ficar inventando aí caraminhola. Não, fiéis à palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que transforma o nosso coração. Você pode dar o melhor conselho do mundo para o seu filho. Você pode falar horas a fio com ele, mas se você não usar a palavra de Deus, não vai ter poder de transformação, porque a única coisa que tem poder de transformar o coração é a palavra de Deus, e a gente precisa aprender isso. É a palavra de Deus. Então decora versículos para determinadas situações, decora versículos para o que você está passando no seu dia a dia, aquilo que você precisa guardar na sua mente e no seu coração. E aí você estabelece essa rotina de todos os dias ouvir Deus. O terceiro passo, como que você faz para estar mais próximo de Deus? É justamente o compartilhar, né? Então você orou, você conversou com Deus, você ouviu Deus e agora você vai compartilhar de Deus. Você vai fazer a rotina no seu lar de devocional, com os seus filhos, com o seu marido, com as pessoas próximas. E aí você pode estabelecer dentro da sua semana um dia para fazer um cultinho doméstico, né? Você pega ali meia horinha daquele dia e aí vocês cantam música, vocês decoram um versículo da semana, faz uma leitura bíblica ou pega algum material. Ou também você pode fazer isso diariamente com seus filhos. Então, de tarde, né, depois da hora do descanso, que eles estão descansados, você senta, vai ler a Bíblia com eles, pega a Bíblia mesmo, lê os versículos, e aí você explica, você orienta, você mostra, você evidencia, você fala daquilo que você aprendeu. Então, você vai falar do seu Deus. E aí você criou uma rotina dentro do seu lar, onde o Senhor é a prioridade. Você fez a rotina para você se encher, se abastecer, ser capacitada, se tornar uma mulher sábia. E você está ensinando os seus filhos, ensinando a sua família a cada dia mais se envolver com Deus, conhecer esse Deus e a formar esse hábito na vida deles. Porque com certeza nossos filhos são crianças hoje, mas amanhã eles serão adultos. Adultos que terão mais facilidade em falar com Deus. Adultos que terão mais facilidades em ouvir o Senhor. Adultos que passarão sim por problemas existentes na vida, mas saberão em que fonte beber. Saberão aonde deleitar o seu coração, lembrarão das passagens bíblicas que foram decoradas e isso vai guiar o coração deles, tá? Então, nas tomadas de decisões que eles terão que fazer, eles vão seguir os princípios, eles vão ser sábios diante desse mundo louco. Então, a rotina devocional, ela é a coisa mais importante que precisa estar encaixada dentro da sua rotina, do seu planejamento, da sua semana, dos seus dias, dos seus meses. E para ajudar você na sua oração, que
porque eu sei que às vezes é muito corrido, muito difícil a gente lembrar de tudo, eu tenho um PDF que eu uso para lembrar do que orar, de como orar e pelo que eu vou estar orando naquela semana, e eu vou disponibilizar esse PDF para você. Então, esse aqui é o nosso planner de oração. Isso aqui você pode botar lá na pia, tá? Na parede, você pode botar na porta do seu quarto. Isso aqui é uma lembrança do que você deve orar, por quem você quer orar, quais são os pedidos de oração. Então você vai colocar aqui, ó, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Aqui você coloca por quem você vai orar ou por que grupo você vai orar. Então, na segunda-feira, você vai orar pelos seus familiares. Na terça-feira, pelo seu trabalho. Na quarta-feira, pela sua vida pessoal. Na quinta-feira, especificamente pelo seu marido. Na sexta, pelos seus filhos, né? E aí você inclui também os pedidos de oração que chegam até você. Constantemente chega pedido de oração para mim. E se eu não tiver esse controle, eu não lembro exatamente que eu tenho que retornar para essas pessoas e perguntar, e aí, como que foi lá com o médico? Como é que tá o seu marido? Como é que tá, né? Por quê? Porque as pessoas compartilham comigo e eu amo estar orando, falando com Deus pela vida dessas pessoas, intercedendo por elas e pela sua família. Aqui você vai ver data e orando por. Então aqui você pode colocar especificamente por algum evento, alguma situação. Então, por exemplo, teve uma amiga, né, no Instagram que ia fazer uma cirurgia. Ela falou, Alana, ora por mim, eu tô com medo de passar por essa cirurgia. E eu falei, que dia que é essa cirurgia? Aí ela me disse lá a cirurgia, né, e do que seria, e eu coloquei a data. Então, no dia 27 de março, por exemplo, a fulana, tá, ia fazer cirurgia de tal coisa. Então, eu estava orando para que no dia 27, nananã. Então, quando foi no dia 27, de tarde, eu mandei mensagem para ela. E aí, como foi? Ela falou, foi tudo tranquilo, graças a Deus, agora vamos só precisar da recuperação. Eu vou voltar no médico no dia tal para ver como é que ficou. E aí, no dia tal, eu anotei aqui, então no dia tal, eu mandei mensagem para ela. E aí, amiga, como é que foi? O que é que o médico disse e tal? E é tão gostoso a gente ver o cuidado de Deus também, né? Que é tão legal a pessoa falar, nossa, fui curada, nossa, a cirurgia foi melhor do que esperava. Então você tem esse controle, porque a gente confiar na nossa memória é uma coisa assim de louco, ainda mais pra gente que tem multitarefas dentro de casa, com os nossos filhos, com o nosso marido. Então, para quem trabalha na internet, né, só no meu Instagram são 5.000 pessoas. Não que todas as pessoas falem comigo diariamente, mas por dia eu tenho quase 300 pessoas que me assistem. Sabe o que é falar com 300 pessoas? É muita coisa. Então, se você não mantém uma organização, você não dá conta. Da mesma forma na sua igreja, um pedido de oração específico, alguém que, poxa, por favor, ora por mim, que eu tô passando por essa situação. Então, você tem um controle para você estar assim, partilhando, orando e intercedendo por essas pessoas. Aqui também, o que eu costumo fazer, tá? Aqui é dica de ouro que eu vou estar te dando, dica de ouro que eu vou estar te dando. Você identificou que o seu filho está mentindo bastante, né? O que você vai fazer? Você vai colocar especificamente que você está orando sobre essa situação na vida do seu filho. E aí você pode colocar um versículo aqui que fale sobre isso. Você pode chamar o seu filho nesse dia, então na quarta-feira, né? Eu vou orar especificamente sobre isso, filho. Vem cá, filho, a palavra de Deus fala sobre isso. A minha menina de 5 anos, eu percebi que ela está vivendo um momento da vida dela que é normal, mas por ser normal, eu não preciso deixar isso virar pecado na vida dela, tá? Então ela tá lidando com os desejos dela de eu quero isso, eu quero essa boneca, eu quero esse lápis, eu quero tal coisa. E ela está aprendendo que nem tudo que ela quer, ela pode ter. Por quê? Porque não pertence a ela. Então eu quero essa boneca, mas essa boneca é da minha amiga. Então
Ah, mas é aquela falsa isso. Ah, mas é meu preferido. Gente, não é dela. Como é que pode ser o preferido dela? É, mas ela tá tendo que aprender. E aí eu comecei a observar que de vez em quando vi uma coisinha pequenininha no sapato dela. Eu pegava lá, devolvia. Ah, mas ia lá, né? Entrou no carro com o brinquedo, ia lá e devolvia. Então comecei a conversar com ela sobre isso. Porque por enquanto é normal ela estar aprendendo a lidar com a situação de que ela não deve pegar aquilo que ela quer porque pertence a outra pessoa. Mas se os meus olhos não estiverem atentos a esse comportamento que revela um problema no coração dela, ela não está sabendo dizer não aos desejos dela, ela não está sabendo respeitar a propriedade do outro, ela está lidando com tudo isso no coração dela, futuramente isso vai ser uma dificuldade real na vida dela e eu não almejo isso para ela. Então isso é um motivo de oração da minha parte, para que o Senhor a ajude a compreender esses limites, a compreender que nem tudo que ela quer, ela pode, a compreender que vai ter coisas que ela vai ver nas outras pessoas que ela também vai querer, mas que ela não precisa sentir inveja, que ela não precisa passar por cima das pessoas para obter aquilo que o coração deseja, que ela precisa fazer aquilo que é certo e não aquilo que ela quer. E neste PDF você vai colocar essas coisas para que te auxilie, né? Esse planner de oração vai justamente te auxiliar a ter esse controle no seu lar. Então, olha que rotina maravilhosa, olha que coisa grandiosa você está fazendo por você e pela sua família, quando você consegue estabelecer isso como rotina. Ou seja, não é uma coisa que você vai fazer hoje porque você lembrou, amanhã, daqui a 10 dias. Não, é diariamente. Isso vai fazer parte da sua rotina e é óbvio que isso vai frutificar no seu coração, no coração dos seus filhos e no coração do seu lar. Te espero na próxima aula.